Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos vocês, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Uma boa noite para todos vocês, um excelente sábado. E mais uma vez estou aqui para nós gravarmos essa aula que será ministrada amanhã. Então eu já estou gravando essa aula que vai servir de subsídio para você, professor, professora, para que você possa lecionar na sua classe amanhã, sendo bênção nas mãos de Deus para os nossos alunos. A você que sempre que gosta de assistir às nossas aulas, que é transmitida via YouTube, então que você também seja muito abençoado, muito abençoada, que você tenha uma noite maravilhosa. E aproveita aí para assistir essa aula, que você possa ser edificado através desse pequeno conteúdo que nós vamos dividir com você, tá bom? Então é isso aí, eu sou o pastor Rogério Lima, faço parte, sou membro da Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, o nosso pastor-presidente é o pastor Gilberto Alonso Maia, e eu lidero lá, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, lidero lá o Ministério de Discipulado, e nós estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, do ano de 2024, estudando sobre o Sermão do Monte e a ética do reino. E nós já passamos por uma série de bem-aventuranças, porque nós estamos vendo sobre as bem-aventuranças, e nós estamos agora na lição número 8. Então eu quero que você acompanhe aí a nossa aula, tá bom? Nós estamos estudando o Sermão do Monte, e a base do texto que vamos aprender nessa aula está lá em Mateus capítulo 5, no verso 6. Jesus, ele reúne os seus discípulos, reúne as pessoas que estão seguindo a ele, e Jesus então vai começar a ensinar o que significa ser discípulo do Mestre. E ele vai começar falando sobre as bem-aventuranças. E nós já vimos sobre os pobres de espírito, nós já vimos sobre os que choram, que serão consolados, também já vimos sobre os mansos, e agora nós estamos no capítulo 5, no verso 6, que diz assim, Jesus vai ensinar então e vai falar, né? Essas são as palavras de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dar um conselho interessantíssimo, e vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo. Nós vamos ver esse texto já na sua íntegra, né? Mas o fato é que os verdadeiros discípulos de Cristo, eles são pessoas inconformadas com este mundo. E um dos principais estados de espírito do verdadeiro discípulo de Cristo chama-se indignação. Indignação com o mundo em que vivemos, porque esse mundo, queridos, é um mundo cheio de injustiças, é um mundo de muitas injustiças, aonde se desvia, aonde se adultera a justiça, aonde existe muita desigualdade, um mundo muito desigual, de muita miséria, de muitas injustiças, de muitos pecados que fazem com que a humanidade sofra. Esse mundo, na verdade, irmãos, esse mundo é um mundo regido pelas trevas. E no Evangelho de João vai falar sobre isso. Eu queria que você acompanhasse comigo, você que vai abrir, que tem a sua Bíblia aí, vai ver lá em João capítulo 16. João capítulo 16, dos versos 7 a 11, quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a chegada
do Espírito Santo que viria quando ele deixasse essa terra. Então Jesus vai falar com os seus discípulos sobre isso. João capítulo 16, a partir do verso 7. Ele vai dizer assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo, que viria logo após a sua morte, logo após a sua ressurreição. Jesus enviaria o Espírito Santo para a sua igreja. Então ele vai dizer que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso de número 9. Do pecado porque não creem em mim. Verso de número 10. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E no verso de número 11, ele vai falar algo interessante. O Espírito Santo vai convencer do juízo. Por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, Jesus vai dizer que este mundo, ele é regido por um príncipe. E o príncipe desse mundo nada tem a ver com ele, nada tem a ver com o Espírito Santo, nada tem a ver com Deus. Quem rege este mundo, ou seja, esse sistema mundano, esse sistema de injustiças, injustiça social, esse sistema de injustiças tão grotescas que nós podemos ver claramente acontecendo isso no nosso dia a dia, esse mundo de muita desigualdade, onde poucos têm muito e muitos não têm nada, muita miséria, muito choro, muita tristeza, muita dor, muitas injustiças. Esse mundo, aonde quem rege este mundo é este príncipe das trevas, é um mundo regido pelas trevas. É isso que Jesus vai falar nessa palavra. E não somente Jesus, mas também o próprio João. E aí você pode ir comigo na primeira carta do apóstolo João, no verso de número 5. Vai lá comigo, você tem a sua Bíblia aí, você acompanha nossas aulas. 1 João capítulo 5, verso 19. E ele vai dizer o seguinte, 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está nos maligno. Em outras versões vai dizer, e todo mundo jaz, ou seja, descansa nas obras do mal. E todo mundo, todo o sistema mundano, todo esse sistema envolto nesse mundo de injustiça, verdadeiramente descansa nas obras do mal, porque o príncipe deste mundo nada tem a ver com o reino de Deus. Então, precisamos entender que nós não podemos nos conformar. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não se conforma com este mundo. E, como foi dito aí, uma das principais características do estado de espírito desse discípulo é exatamente a indignação por tudo isso. Vamos passar adiante? Aí está o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 12. Ele vai falar o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando com a igreja, ele está falando com o povo de Deus, ele está falando com aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Cristo, chamados agora por Jesus para viverem, para segui-lo como discípulos de Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Interessante que ele vai dizer que ele roga pela compaixão de Deus, ou seja, atentem para o que Deus usou de compaixão para conosco,
Porque ele mesmo vai dizer, numa das suas cartas lá em Efésios, que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, Deus com muita compaixão de nossas vidas. Deus se compadeceu de nós. Então ele vai, por compaixão, nos resgatar do império das trevas, nos resgatar da mão do príncipe desse que rege esse mundo. Ele vai nos separar. O apóstolo Paulo vai dizer que ele vai nos transportar do reino das trevas para o reino da sua luz. Isso que ele vai falar. Ou seja, quando o apóstolo Paulo cita ele vai escrever essa carta, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ele está querendo dizer, irmãos, atente para o que Deus fez conosco, atente para tão grande, maravilhosa salvação, pela compaixão, atente para a compaixão de Deus sobre a sua vida. E ele vai dizer mais, então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, que você possa apresentar-se a Deus, que você possa oferecer a Deus o vosso corpo em sacrifício santo. Queridos, sacrifício vivo, sacrifício vivo. Sacrifício vivo significa dizer que você agora vai se apresentar a Deus e oferecer a sua vida, o seu corpo, o seu ser em sacrifício de adoração, um sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício que mostra vida, um sacrifício que mostra alegria, não é um sacrifício abatido, não é um sacrifício de alguém morto, não é um sacrifício de alguém que não tem alegria do Espírito, não. Você agora, como discípulo de Cristo, você vai oferecer a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício alegre, um sacrifício que mostra vida e vida abundante, porque por tudo aquilo que Deus fez por você, por toda a compaixão de Deus, e agora você entendendo essa maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque nós não merecíamos coisa alguma de Deus, e por sua imensa graça e misericórdia Ele nos salva. Então agora nós vamos oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo, um sacrifício de vida, um sacrifício que louva e bendiz o nome do Senhor com alegria. E não somente isso, um sacrifício vivo e santo, ou seja, um sacrifício separado deste mundo. Nós temos que oferecer a Deus a nossa vida em santidade, uma vida separada do sistema desse mundo, aonde jaz no maligno, uma vida separada porque nós fomos tirados deste mundo para viver agora o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus, nós estamos em Cristo, dentro do reino, vivendo o reino de Deus. E agora nós precisamos estar separados deste mundo, oferecendo a Deus a nossa santificação ao Senhor. Santidade ao Senhor é tudo o que Deus quer de nós, uma vida de santidade, uma vida de separação para uso exclusivo do Senhor. Afinal de contas, a carta, se eu não me engano, é 1 Pedro, se eu não me engano, vai dizer que ele nos chamou para sermos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por exclusividade ao Senhor. Nós somos comprados a preço de sangue. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos a menina dos olhos de Deus. Então, precisamos oferecer a Deus um culto de adoração ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Irmãos, quantas pessoas estão fazendo cultos de forma irracional? Pessoas que não têm consciência de quem é Deus, pessoas que não têm consciência da grandeza de Deus, não têm consciência
da enorme diferença. Deus é santíssimo, Deus está, Ele é transcendente a tudo. O Senhor é maravilhoso, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, é um ser grandiosíssimo. E nós precisamos oferecer a Deus um culto racional no entendimento de quem somos nós diante desse grande e maravilhoso Deus, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas para a sua glória. O apóstolo Paulo vai dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Grandioso é o Senhor. Então, a terra, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Então, nós precisamos oferecer a Deus, irmãos, um culto racional, com o entendimento de quem Ele é, de quem nós somos, do que Ele fez por nós. E assim anda o discípulo de Jesus nessa caminhada. E aí ele vai dizer mais, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conforme com as injustiças desse mundo, não se conforme com o sistema mundano, não se conforme com esse mundo onde o sistema está dominado pelo príncipe das trevas, do qual nós não fazemos mais parte desse reino. O reino do mundo é o reino do mundo, o reino de Deus é o reino de Deus, aonde nós fomos chamados para dentro desse reino, para verdadeiramente viver esse reino em toda a sua plenitude. É claro, irmãos, que nós temos uma promessa de Deus para vivermos a plenitude no sentido máximo da palavra, lá quando nós chegarmos nas mansões celestiais. O próprio Jesus vai dizer que não deveríamos ficar perturbados, apenas crer nele, crer em Deus, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas e ele iria para lá para preparar lugar para nós e vai voltar para nos buscar. Essa é uma promessa que está lá em João capítulo 14. Mas aqui nessa terra, nós podemos viver esse reino de Deus, que é um reino separado, é um reino santificado, é um reino preparado para todos aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, os que foram chamados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deu para entender, queridos? Então, nós não podemos nos conformar com este mundo. E interessante, ele vai dizer assim, mas transformai-vos. Ou seja, você não vai transformar o mundo. Aqui tem um problema muito interessante. Tem muita gente que se diz discípulo de Cristo que está tentando transformar o mundo. Querido, você não vai transformar o sistema mundano, porque o próprio Cristo vai dizer que o príncipe deste mundo é que está regendo tudo isso. Mas a palavra do Senhor nos convida, nos conclama, nos alerta de que nós precisamos nos transformar a nós, através de uma convivência com Deus, através de uma intimidade com o Senhor, através do conhecimento das Escrituras Sagradas, através do conhecimento de quem somos, do que Deus é, através de uma vida de intimidade com o Senhor, com intimidade com o Espírito Santo, uma vida de devoção ao Senhor, verdadeiramente. Então, nós vamos nos transformando, como diz a palavra do Senhor, até ser meio-dia. Vai a vida do crente assim, vai clareando, a gente vai entrando nesse processo de santificação. Então a gente vai se transformando, não é o mundo que vai transformar. Ou seja, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Quem deve ser transformado somos nós, porque a partir de nós, a partir do nosso testemunho de vida com Cristo, aí sim nós estamos aptos, pelo nosso exemplo, pelo nosso posicionamento diante desse reino, diante do reino de Deus, dentro do reino de Deus. Nesse posicionamento, então, nós
refletiremos a glória de Deus e a luz que há em nós, porque nós somos ditos pelo próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele vai dizer que vós sois a luz do mundo, ou seja, a luz que há em mim pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus em mim, pela minha comunhão com Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz na minha vida, nessa comunhão com Deus, eu vou refletir a luz. E a partir do momento que eu vou refletir a luz, as trevas elas vão sendo dissipadas. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que nós, a igreja do Senhor, os discípulos de Cristo verdadeiro, são a luz do mundo e também o sal da terra, porque o sal é aquela propriedade que mantém a conservação e não deixa apodrecer de todo. O problema é que nós estamos vivendo uma igreja em franca apostasia, o sal está se tornando insípido e por conta disso o mundo está apodrecendo cada vez mais rápido, a luz está perdendo a sua claridade por conta da hipocrisia, por conta das mentiras, por conta da vaidade, por conta da soberba daqueles que deveriam refletir a luz de Cristo, estão querendo refletir as suas próprias luzes, só que, irmãos, sem Jesus não somos ninguém, tá bom? Então não existe luz para aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade do Pai, segundo o que Jesus nos ensinou. Aqueles que não são discípulos de Cristo. Ou seja, transformai-vos. A preocupação sua e minha deve ser em que você seja transformado pelo Espírito de Deus. Por quê? Pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. Para que então sim, você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai, querido, isso aqui é interessantíssimo, você só vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você permitir que o Espírito de Deus te transforme. Então você vai, nessa transformação, tendo experiências com Deus, então você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo bem? Até aí tudo ok? Vamos passar adiante? Então, essa compreensão faz com que os verdadeiros discípulos de Jesus não andem pela vida no banco do carona. Irmãos, os verdadeiros discípulos de Cristo, eles não andam na carona de ninguém. Não andam. Os verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que são revestidos pelo Espírito do Senhor, aqueles que fazem a diferença no reino de Deus, porque fazem parte do reino, irmãos, esses assumem o controle da sua vida. Eles não estão dominados pelo mundo, eles não estão dominados pelas ideologias desse mundo, eles não estão dominados pelas circunstâncias desse mundo, porque o próprio Jesus vai dizer que este mundo jaz no maligno, e o próprio Jesus vai dizer que esse mundo é um mundo de trevas. Os discípulos de Cristo, eles assumiram o controle de suas vidas, porque sobre eles reina o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse discípulo verdadeiro está inserido no reino de Deus. Ele vive o reino de Deus. Então ele assumiu uma posição e ele controla a sua vida pelo poder do Espírito Santo que habita nele. Ele vive em Cristo. Em Cristo. E tudo o que ele faz, tudo o que ele age, tudo aquilo que ele pensa, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele reflete essa nova criação, que é uma criação divina. Ele reflete
por conta do fruto do Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Ele tem o domínio de suas ações, porque ele é regido pelo Espírito de Deus. Outro interessante fator é que ele colabora para mudar para melhor o mundo à sua volta. O verdadeiro discípulo de Cristo, que não se conforma com este mundo e ele tem sede e fome de justiça, ele verdadeiramente colabora para mudar para melhor o mundo à sua volta. Então ele é uma pessoa sempre disposta a ajudar, ele é uma pessoa sempre disposta a dar uma boa opinião, a dar uma boa ideia, ele está sempre disposto a dar aquela palavra de ânimo, aquela palavra de salvação, aquela palavra de vitória. É aquele ser que, movido pelo Espírito Santo de Deus, tem sempre uma palavra positiva, ele está sempre tentando fazer as coisas melhorarem ao seu redor. Afinal de contas, ele é luz, afinal de contas, ele vive para a glória de Deus. E aí ele cumpre aquela palavra lá do apóstolo Paulo vai escrever, 2 Coríntios 10, 13, se não me engano, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Esse ser que ele está, na verdade, dentro do reino, ele tem sede e fome de justiça, ele deseja fazer justiça, ele deseja que as coisas ao seu redor sejam justas. Portanto, ele vai colaborar para mudar para melhor o mundo à sua volta. Ele não é uma pessoa negativa, ele não é uma pessoa para baixo, ele não é uma pessoa que deseja o mal das outras, ele não é uma pessoa... irmãos, temos que entender que o verdadeiro discípulo de Cristo tem um diferencial que a gente pode ver através do fruto do Espírito. Jesus vai dizer que nós conhecemos o fruto, conhecemos a árvore pelo fruto. Então, cuidado com as aparências, tá bom? Tem muita gente aí que, na verdade, ainda precisam entrar no reino. Eles estão fora do reino. As suas práticas condenam ele claramente. Eles falam como crente, eles se vestem como discípulos de Cristo, ele fala como discípulo, mas na verdade eles não são do reino de Deus. E aí Jesus vai dizer, né, naquele grande dia, eles vão se apresentar a Jesus e vai dizer, Senhor, mas no teu nome eu não preguei, no teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não curei. E Jesus vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês. Vocês nunca fizeram parte do meu reino. Vocês nunca entraram no reino. Irmãos, porque entrar no reino não é quando você morrer, não, tá bom? Esse é um erro muito grande da igreja. Entrar no reino é a partir do momento que você nasce de novo. Você é uma nova criatura e agora você entrou no reino de Deus. Por isso que nós estamos estudando as bem-aventuranças, que fala sobre isso, tá bom? Fala sobre isso. Vamos seguir adiante. Embora esse discípulo de Cristo, que nasceu de novo, e ele é agora um seguidor de Cristo, embora seja manso, porque numa das bem-aventuranças que nós já estudamos, né, a anterior a essa, que fala sobre a mansidão, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Embora ele seja manso, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é um manso ativo. Ele não é um manso passivo, ele não é o bobão, ele não é o manso apático, que não tem iniciativa, não, ele é um manso, mas é um manso ativo, é um manso que você pode contar com ele, é um manso que está sempre de mão estendida para ajudar, é um manso que tem sempre uma palavra de ânimo, é um manso, mas é um manso ativo dentro do reino de Deus. Não somente isso, mas ele tem uma esperança construtiva.
Ou seja, ele tem uma esperança maravilhosa dentro dele que constrói, ele não destrói as pessoas, ele não tem palavra de desânimo, ele não tem palavra de destruição, ele tem uma esperança construtiva, porque na esperança dele ele vai construindo vida para as pessoas, ele vai construindo caminhos alternativos onde as pessoas podem chegar a Cristo através das Escrituras Sagradas, através do seu próprio testemunho, através da sua vida. As pessoas podem ver que ele é um discípulo de Cristo e as pessoas querem segui-lo porque ele segue a Jesus. Afinal de contas, é como o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, me sigam porque eu estou seguindo a Jesus. Ou seja, esse que, embora ele é manso, o discípulo, embora ele seja manso, ele tem uma esperança construtiva, ele sabe para onde ele vai, ele sabe aonde vai chegar e ele carrega consigo uma palavra de construção e não de derrota, não uma palavra que derruba as pessoas, não uma palavra que traga sofrimento para as pessoas, mas uma palavra de esperança construtiva e atuante, porque ele está sempre atuando para que essas coisas aconteçam. Ele está sempre vivo, ele está sempre se movendo em prol da glória de Deus, em prol do reino de Deus e em prol de todos aqueles que Deus chamou para a sua maravilhosa graça. Não somente isso, como esse discípulo tem fome e sede de justiça, ele não se cala diante das injustiças do mundo. Esse discípulo de Cristo verdadeiro não se cala. As injustiças que estão nesse mundo causam nele uma indignação, e por causa dessa indignação que o Espírito está pulsando nele, o Espírito Santo está vivo nele, então ele não se cala diante das injustiças do mundo. Ele precisa falar, ele precisa denunciar as injustiças, ele está atuando contra as injustiças. Ele não é um manso apático, um manso passivo, um manso que se escondeu, não. Ele é manso, mas ele atua no sentido de que se faça justiça, que seja tirado da frente dele qualquer ato de injustiça. Então, ele não faz acordos injustos. Irmãos, preste atenção aqui, porque isso é importante. Nós estamos confundindo a verdadeira igreja, porque há uma verdadeira igreja. E a igreja, irmãos, ela é invisível. A verdadeira igreja é uma igreja invisível, porque só Jesus conhece quem ela é. Deus conhece os seus, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. É por isso que eu gosto muito de dizer, eu sei de mim. Eu não sei mais de ninguém, eu sei de mim, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que eu quero, eu sei qual é a minha posição, eu sei quem eu sou se eu não depender de Cristo, eu sei quem é a minha natureza humana, eu sei que miserável pecador eu sou e que eu dependo da graça do Senhor, eu dependo todos os dias da presença do Espírito Santo em mim, eu sei quem eu sou. Então, eu não sei dos outros, tá bom? Mas nós não podemos confundir aqui a verdadeira igreja, que existe os remanescentes, o que a Bíblia vai dizer que são os rabiscos da terra, aqueles que não se dobraram e não se dobrarão ao sistema mundano, aonde jaz no maligno, não se dobrarão. As pessoas estão confundindo com a falsa igreja, aquela igreja apostata, que Jesus vai dizer, que Jesus fala claramente que a apostasia da igreja seria um dos últimos momentos antes da sua volta. Nós estamos vivendo esse período, irmãos, onde a igreja está se desviando da verdadeira fé, dos verdadeiros propósitos. A igreja está se apostatando. E esse é uma profecia do fim. A Bíblia fala sobre isso,
que nos últimos tempos haveria homens amantes de si mesmo, que desejariam, com comichão no ouvido, ouvir palavras que pudessem massagear os seus próprios egos. É uma igreja completamente vaidosa, uma igreja completamente destituída dos valores do reino de Deus. É uma igreja que tem só nome, ela tem um nome de igreja, mas Jesus Cristo está batendo do lado de fora para entrar, mas ele não consegue porque a igreja não permite. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que os verdadeiros discípulos de Cristo, que fazem parte da verdadeira igreja, da qual só Deus sabe, esses não fazem acordos injustos. Esses abominam a injustiça, esses detestam a injustiça, esses não fazem aliança com aquilo que é injusto e não promovem injustiças. Pode acreditar nisso. Aqueles que são do reino de Deus ficam há um esmagar dentro dele. Se ele começar a fazer isso, ele se sente muito mal, porque o Espírito Santo de Deus vai cobrar deles. Eles já nasceram de novo. Eles não fazem parte mais desse mundo, desse sistema mundano, onde o príncipe deste mundo está reinando, não. Eles fazem parte do reino de Deus, onde esse reino tem uma justiça própria. Esse reino é preciso que se ajuste a este reino. É uma justiça onde nós temos que nos ajustar aos padrões, ao modelo, aos estatutos, às regras. Esse reino de Deus tem tudo isso. E aqueles que estão no reino de Deus, eles não conseguem promover a injustiça. Ou seja, esse é um ponto importante para que você possa fazer uma análise. Aí você faz uma análise para você mesmo, tá bom? Uma análise para você mesmo. Se você faz acordos injustos, se você promove a injustiça, se você não tem atitudes que possam promover a justiça, se você não fica indignado com essas coisas, se você não tem uma esperança construtiva, mas está sempre de mau humor, irmãos, existe alguma coisa errada e talvez você ainda não tenha entrado no reino de Deus. É por isso que você precisa atentar para esses sinais que são extremamente importantes, tá bom? Importantes. Vamos seguir adiante? Vamos lá. Embora seja manso, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não se cala perante pessoas que estão falando absurdos. Ele não aceita os gracejos. Ele não aceita, ele não faz parte daqueles que estão fazendo chacota, daqueles que estão fazendo piadas, dos impiedosos, daqueles que não estão nem aí para as coisas sagradas, para as coisas de Deus, pessoas que estão falando coisas absurdas e abomináveis. Esse verdadeiro discípulo, ele, embora seja manso, ele não se cala perante essas pessoas, ele sempre vai falar contra essas coisas. E o próprio Deus vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Então, a gente vê lá no Salmo 1, né, que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, porque eles não aceitam essas coisas. Também, embora sendo ele manso, ele sempre emite opiniões à luz das Sagradas Escrituras. O verdadeiro discípulo que tem sede e fome de justiça, ele sempre fala, ele sempre dá a sua opinião, trazendo as Escrituras para o centro da conversa. Ele sempre vai falar algo à luz das Escrituras Sagradas, ele valoriza as Escrituras Sagradas, ele vive pela palavra de Deus.
ele vive pela fé, né? E a Bíblia vai falar, o justo viverá da fé, e a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, embora seja manso, ele sempre emite opiniões à luz das Sagradas Escrituras, porque ele tem sede e tem fome de justiça. Ele sempre tem um posicionamento favorável à justiça. Ou seja, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele se posiciona sempre do lado da justiça. Ele fica indignado com a injustiça do mundo, com os desequilíbrios sociais, com a hipocrisia, com a mentira, com o preconceito. Os verdadeiros discípulos de Cristo ficam indignados com essas coisas, ok? Vamos lá? Está terminando já, tá bom? Então, resumindo o que aprendemos até aqui, podemos ver o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É reconhecer que somos miseráveis pecadores e completamente dependentes do Senhor Deus, do Senhor Jesus, de sua graça, de sua salvação. Sem Jesus nós não somos nada, nós não temos absolutamente nada. E eu costumo dizer que o pouquinho de bom que nós temos, se é que temos algo de bom em nós, se é que temos, até isso veio do próprio Deus. Deus do Senhor vem todas as coisas, porque dele vem todas as coisas. Então, precisamos entender que, como pobres de espírito, nos rendemos completamente ao reino de Deus, ao reino dos céus, porque nós reconhecemos que sem esse rei reinando em nós, sem o Rei Jesus governando as nossas vidas, nós não somos absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Sem Deus não dá, irmão. Sem Jesus não dá. Outra coisa interessante: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É nesse reconhecimento de que nós não somos ninguém, é nesse reconhecimento que nós somos miseráveis espiritualmente, pobres de espírito, nesse reconhecimento de que carecemos da graça, da misericórdia do Senhor, é que nós choramos, porque nós queríamos ser diferentes, porque nós não aceitamos quem somos, na nossa pobreza, nós não aceitamos os nossos pecados, nós choramos pelo que nós somos e pelo que deveríamos ser e não somos, choramos pelas coisas que fazemos e não deveriam ser feitas, choramos pelas situações que criamos, quando somos levados ao pecado, choramos pela miséria do mundo, choramos ao ver aqueles que estão indo a passos largos para o inferno, aqueles que estão perdidos nos seus vícios, nas suas depravações, aqueles que estão amarrados, acorrentados, que estão dominados pelo príncipe deste mundo que jaz no maligno. Nosso choro é um choro verdadeiro, porque nós desejamos que tudo isso possa ser solucionado em Cristo, o seu reino, sua palavra e o seu evangelho. Por isso nós choramos por esse mundo perdido, para que Deus tenha compaixão, para que Deus tenha misericórdia da salvação dessas almas. Choramos porque o Senhor já fez tudo o que poderia fazer, enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que ele pudesse se entregar na cruz do Calvário como um sacrifício vivo, um sacrifício verdadeiro naquela cruz, levando sobre si as mazelas, as maldições de todos nós e nos dando, nos disponibilizando a verdadeira salvação para todo aquele que nele crê. Choramos por ver que as pessoas estão negando essa palavra, estão negando a salvação, estão desprezando o único caminho, a única verdade e a única vida do qual o Senhor enviou para todos nós. Por isso nós choramos,
E dando sequência, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, aqueles que têm o domínio da situação, porque na sua mansidão eles têm um equilíbrio na dosagem certa para dominar através do Espírito de Deus todas as situações. Eles herdarão a terra porque eles são aqueles que têm a palavra de equilíbrio, são os mansos pelo Espírito de Deus, são os mansos que é fruto do Espírito, que vai dizer, né, o fruto do Espírito é fé, é mansidão, é domínio próprio. Então, bem-aventurados são os mansos. E como nós já estudamos hoje, né, nesse resumo, os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amados irmãos, vai chegar o dia em que toda a injustiça será aniquilada. Vai chegar o dia quando todo esse império das trevas será dizimado. Como Jesus disse, o príncipe deste mundo já está condenado. É apenas uma questão de tempo. E o Senhor Jesus já preparou um lugar para a sua igreja, para o seu povo, para que todos nós juntos possamos viver naquele lindo e maravilhoso lugar, um lugar onde não haverá mais injustiças, um lugar onde não haverá mais dores, não haverá mais prantos, não haverá mais doenças, não haverá mais enganos, não haverá mais hipocrisia, um lugar onde as obras do mal não entrarão e nós viveremos na plenitude da vida, na plenitude do amor, na plenitude da paz, na plenitude de tudo aquilo que é bom, porque Deus é bom em todo tempo e nós viveremos com esse Jesus maravilhoso. Oh, queridos, que dia lindo será esse, quando nós estamos na expectativa do retorno de Jesus para nos buscar. Que você possa ter uma noite maravilhosa nessa esperança, tá bom? Nessa esperança, ok? Queridos, então assim finalizou a nossa aula da nossa revistinha, né? Nós estamos na lição número 8, finalizamos aqui a página, metade da página 45. Então, você professor, professora, dê uma boa aula, que amanhã você possa ser fonte de bênção, que você possa ser canal de bênção, na verdade, né? Um canal de bênção, onde Deus vai fluir da sua graça, da sua misericórdia através de você, e você vai alcançar os seus alunos para a glória do Senhor. Então, se prepare, tenha aí um bom domingo e dê uma excelente aula para a glória de Deus, tá bom? Eu sou, mais uma vez, o pastor Rogério Lima, membro da Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Nós estamos lá na nossa igreja, na Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, que se encontra na Rua Santa Ermelinda 189, e Rua Santa Ermelinda 189, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você é o nosso convidado para participar conosco da nossa igreja. Nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical todos os domingos, às 17h30. Nós estamos estudando esse ano o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. A partir do ano que vem, nós estaremos dando continuidade no Sermão do Monte, mas aí estudando outros assuntos que não a bem-aventurança. Então, venha estar conosco aqui, venha se alimentar da palavra, venha se alimentar daquilo que de bom, né, da mesa farta que temos para oferecer pela graça de Deus. E amanhã, queridos, amanhã que é domingo, estaremos na nossa escola dominical às 17h30 e teremos o nosso culto de adoração ao Senhor às 19h, quando nós estaremos ali celebrando a ceia do Senhor. Todos nós juntos vamos celebrar assentado à mesa com o Pai, celebraremos a vida de comunhão uns com os outros e todos com Cristo, e vamos celebrar então a morte, vamos anunciar a morte e a ressurreição do
do nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai, tá bom? Então fica aqui o meu convite. Certamente o pastor Gilberto Maia vai muito se alegrar com a sua presença e venha participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical e do nosso culto de adoração ao Senhor, tá bom? Fica com Deus, a todos vocês, um bom final de noite de sábado e um excelente e maravilhoso domingo para a glória do Senhor. Tchau, tchau!